Nesse vídeo eu vou te mostrar sem enrolação o que você precisa saber e fazer para começar a lucrar com as redes sociais. Igual, por exemplo, a Ana Bia, que fechou seu primeiro contrato de R$3.000 em menos de 16 dias. E o melhor é que tudo isso é mesmo que você esteja começando do zero. Mas antes, deixa eu me apresentar para você não simplesmente achar que eu tô sentando na janelinha. Oi, meu nome é Ana e eu comecei a trabalhar com a internet faz mais ou menos uns 3 anos. Eu comecei como social media e foi justamente isso que me permitiu pagar o meu casamento e, além disso, eu viver da internet hoje. E agora eu tô comprometida a te mostrar tudo sobre essa profissão e te entregar um conteúdo real e prático sobre criação de conteúdo e social media. Vamos lá! Primeira coisa, se você ainda não viu nenhum dos vídeos da série que a gente preparou aqui sobre social media e como começar a ganhar dinheiro com a internet, eu vou deixar o link do primeiro vídeo aqui para vocês assistirem. Agora, se você já está acompanhando essa série, você já entendeu que o primeiro ponto é que um social media ele não é só um profissional que vai fazer postzinho no Canva. Você já entendeu que o social media ele é um profissional estratégico. E é justamente isso que vai permitir com que você ganhe pelo menos R$2.500 por mês todos os meses, sendo uma renda extra ou não. Então, para ganhar dinheiro sendo social media, você precisa dominar 3 pilares principais: estratégia de conteúdo, relacionamento com o cliente e uma entrega profissional, ou seja, um planejamento, um calendário, tudo que a gente já falou nos últimos vídeos. Mas calma, porque você não precisa começar já sabendo tudo isso, ou já sabendo fazer com excelência cada uma das coisas que um social media tem que fazer. Você pode começar aos pouquinhos e aprender com o processo. Inclusive, foi assim que a gente fez. Quando a gente comprou o nosso primeiro curso de social media, a gente já estava meio que prestando esse serviço para pegar a experiência. E quando a gente comprou esse curso, a gente não esperou consumir ele inteiro para ir atrás de outros clientes. A gente foi buscando clientes conforme a gente foi aprendendo. E justamente esse conhecimento prático levou a gente muito mais longe. E outra coisa que você pode ter em mente também, que isso pode te ajudar muito, principalmente se você quer levar o trabalho de social media como uma renda extra. Então, por exemplo, se você já tem um trabalho de CLT e não quer sair desse trabalho, ou se você faz faculdade e não quer sair da sua faculdade, você pode, por exemplo, diversificar o seu serviço. Como assim? No social media, ele geralmente faz o gerenciamento da rede social. O que é isso? Então, ele vai estipular um calendário de conteúdo, ele vai elaborar uma estratégia, tudo que a gente já falou lá no segundo vídeo dessa série, que inclusive também posso deixar por aqui para vocês assistirem também, que é o que um social media precisa entregar, o que ele vai entregar para o cliente, como que ele vai precificar. A gente já falou sobre isso nesse segundo vídeo dessa série de vídeos que a gente está fazendo. Então, para você que não quer necessariamente às vezes levar como uma profissão ou até mesmo quer conseguir escalar mais o seu serviço ou atender mais pessoas para conseguir ganhar mais dinheiro também, você pode diversificar o seu serviço, ou seja, você pode vender ele fragmentado. Como assim? Você pode vender, por exemplo, um calendário de conteúdo de um determinado período, então você vai fechar com alguém que às vezes não tem condições para pagar necessariamente todo o seu serviço. Você vai e fecha com ele o calendário de conteúdo. Então você, dentro de um período, um mês, ele paga o calendário de conteúdo, você elabora as copies, só que você não fica responsável por criar toda uma estratégia por detrás, não fica responsável por fazer uma pesquisa de mercado. Então você vai ficar responsável mais por entregar esse calendário de conteúdo, ou seja, as copies, para o teu cliente gravar. Você também pode elaborar uma consultoria estratégica, então entregar uma estratégia de conteúdo para o teu cliente. Então, para cada cliente, você pode entregar alguma coisa para conseguir, às vezes, aumentar o teu leque. Às vezes, você vai pegar um cliente que não tenha condições de pagar todo o teu serviço, o valor completo da gestão, mas você pode oferecer essas outras coisas e pode fazer sentido para o teu cliente também. E fica até mais fácil de você bater essa meta de valor. Se, por exemplo, você quer ganhar pelo menos R$2.500 por mês com essa profissão, você oferecendo esse serviço fragmentado, você consegue atingir essa meta mais rapidamente. E o terceiro ponto, e que pode parecer muito clichê, mas é muitíssimo importante, tem muita gente que não faz, é oferecer o seu serviço. Parece brincadeira falar isso, né? Mas tem muita gente na internet que não tem coragem de oferecer o próprio serviço. E é até engraçado, porque, poxa, tem tanta gente dando golpe em todo mundo, gente grandes influenciadores, e ninguém sente vergonha de dar golpe, e agora você sente vergonha de oferecer o seu serviço? Não faz sentido.
né? Tô mostrando para vocês uma prestação de serviço. Não é você vender um produto, não é você ser afiliado, não é você fazer dropshipping. Porque todas essas coisas, além de demorarem muito mais para você conseguir crescer, as chances de você conseguir realmente ganhar dinheiro fazendo afiliado ou com dropshipping ou com coisas nesse sentido são muito menores. Só que tem muita gente vendendo por aí que isso é muito fácil, que é muito bom. Só que qual que é a grande questão? Tem muita gente que começa a prestar um serviço, conhece a profissão, gosta da profissão, mas acaba não indo para frente. Por quê? Porque tem medo de oferecer o serviço. Só que se você sabe da qualidade do serviço que você entrega, ou principalmente da vontade de fazer isso dar certo, você não pode ter medo de oferecer o seu serviço. E aqui existem várias formas de captar cliente. Eu vou falar algumas dessas formas aqui, mas assim, existem várias formas mesmo. E a última, ela é mais importante entre aspas. Por quê? Uma das primeiras formas que você pode captar cliente, e que foi o que a gente fez quando a gente começou, foi justamente olhar ao nosso redor, ver quem que tinha algum negócio por perto e oferecer o nosso serviço para essas pessoas. Então, eu já contei aqui para vocês que a gente começou esse trabalho de social media justamente com colegas nossos que um tinha uma hamburgueria, outro tinha uma doceria, e a gente começou a prestar esse serviço para essas pessoas. Então, olhar ao teu redor, ver quem que tem um negócio, quem que às vezes já vende alguma coisa pela internet, mas tem dificuldade em produzir conteúdo, ou até mesmo no comércio da cidade, porque toda cidade tem um comércio, toda cidade tem loja, e todas essas lojas precisam estar na internet. Se é um lugar que você já frequenta, já tem uma certa constância, por que um dia você não chega no dono e fala, olha, fulano, cara, eu gosto muito desse restaurante, eu consumo muito aqui, isso é muito incrível, tal. O que você acha de talvez me dar uma oportunidade? Eu tô começando nessa profissão de social media, já vejo muitas coisas que a gente poderia aplicar aqui no seu negócio que talvez seja interessante, você pode falar algumas coisas para ele, se ele se interessar, você fala, poxa, o que você acha de fazer um teste? A gente fazer um teste de um mês, eu prestando esse serviço para você, se você gostar a gente fecha um contrato, percebe? É você ir lá e oferecer o seu serviço. Todo negócio precisa de social media. Ou seja, não é falta de serviço, não é falta de necessidade, não é falta de cliente, é falta das pessoas irem atrás desses clientes e saber oferecer o seu serviço da maneira certa. Existem outras formas de você captar cliente também, que tem plataformas de vagas, por exemplo, indicação. Então, quando você consegue pegar o teu primeiro cliente ou tem algum conhecido seu e você prestou esse serviço para ele por um tempo, você pede indicação. Essas pessoas vão te indicar para outras pessoas. E aí também tem outras formas, como a criação de conteúdo e a prospecção. Como a criação de conteúdo. Nesse caso, eu sei que tem muita gente que tem vergonha de aparecer, de colocar a cara a tapa no Instagram e falar, não, eu quero fazer algo do bastidor, sem que eu precise aparecer. Essa é uma das formas de captar cliente, a criação de conteúdo, mas não é a única. Por isso que é muito bom. Por isso que você pode prestar esse serviço de social media sem precisar aparecer. E a última forma que eu vou tratar aqui é prospecção. O que seria essa prospecção? É você, por exemplo, ir nos Instagrams das pessoas, de negócios, de empresas, de gente que você conhece e oferecer o seu serviço. Prospectar essas pessoas. Só que existe o jeito certo e o jeito errado de prospectar essas pessoas. E eu vejo muito, por exemplo, editor de vídeo, gente que faz esse tipo de prospecção. No meu Instagram chega muito editor de vídeo, né? Qual que é o grande problema? A maioria chega dessa forma aqui, falando: oi, tudo bem? Gostei muito dos seus conteúdos, é você mesmo que edita? Aí se você responde, sou eu que edito, a pessoa fala assim, e não toma muito tempo o seu, não? Eu falei, toma, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, por exemplo, respondi isso. Aí a pessoa, mas você não acha que tá na hora de você investir no editor de vídeo? Gente, pelo amor de Deus, deixa um jeito erradíssimo de se prospectar. Erradíssimo. E o tanto de gente que chega no Instagram das pessoas prospectando dessa forma é impressionante. Grandes erros de quem vai prospectar. Não seguir a pessoa que está prospectando. A pessoa acho que tem meta de prospecção e simplesmente sai mandando mensagem para um monte de gente. Isso nunca vai funcionar. Por quê? Porque você precisa entender daquele perfil primeiro. Então, o jeito certo de você prospectar é esse aqui, onde a pessoa, ela se apresenta, ela fala:
o que ela faz, ela fala que ela gosta muito dos conteúdos, ela cita um dos conteúdos que ela gosta muito, e ela fala que ela tá começando na profissão, se faz sentido, e se fizer sentido pra mim, ela gostaria muito de ter a chance de poder editar um vídeo meu pra ver se eu gosto, enfim, pra daí a gente criar um relacionamento. Esse é o jeito certo de se prospectar, tá? Então sejam esse tipo de pessoas na hora de captarem os seus clientes. Não queiram oferecer o serviço na base da força. Isso não funciona. Por isso que lá dentro do VSM, inclusive, a gente, porque querendo ou não, é sim um dos principais pontos. Então você precisa chamar as pessoas, criar relacionamento e depois oferecer o seu serviço de forma educada e objetiva. E se você quer um acelerador para justamente aumentar as suas chances de fazer R$ 2.500 por mês, todos os meses, eu e o Júnior, meu marido, que vocês já devem estar mais íntimos aí, já que eu venho contando a nossa história durante essa sequência de vídeo, a gente teve a brilhante ideia de fazer uma surpresa para você de Dia dos Namorados. E tudo isso tem um motivo muito especial. A minha história do Júnior com essa profissão começou por um único motivo. A gente queria casar, mas a gente não tinha dinheiro, éramos 2 jovens na faculdade e ainda morávamos a mais de 300 quilômetros de distância. Ou seja, tinha tudo para dar errado, mas Deus nos sustentou durante todo esse processo e mostrou pra gente essa profissão. E depois de atender muitos clientes, montar uma agência, a gente decidiu construir uma escola de social media, que hoje tem mais de 700 alunos que estão tendo muito resultado, como a Ana Bia, que eu já citei aqui no começo do vídeo, que em 16 dias que ela entrou pro VSM, ela já fechou o primeiro contrato dela, de R$ 3.000. Ou o Renan, por exemplo, que em 7 dias que ele entrou dentro do VSM, ele já fechou o seu primeiro contrato, ele já conseguiu o primeiro cliente. E todos os dias a gente recebe depoimentos como esse. E é justamente esse o motivo do porquê a gente escolheu essa data tão especial para dar esse presente para vocês. A gente quer liberar um combo especial, não só ensinando como sair do zero ao avançado dentro da profissão de social media, mas também te trazendo um acelerador de vendas dentro das redes sociais. E esse combo ele conta justamente com 2 treinamentos nossos e mais alguns bônus. O primeiro deles é o que eu já venho falando aqui para vocês, o VSM, onde a gente vai te mostrar o que é essa profissão, como começar a prestar serviço, onde a gente vai te mostrar como começar a ganhar dinheiro com a internet, através do social media, que foi justamente a profissão que trouxe a gente até aqui hoje, que fez com que a gente pagasse o nosso casamento, permitiu com que vivêssemos na internet e hoje pudéssemos trabalhar dentro de casa. Ou seja, que trouxe a nossa liberdade financeira. Foi através dessa profissão. Mas como eu já falei por aqui, um bom social media, ele precisa saber criar conteúdo estratégico, porque o social media ele é um profissional estratégico. E é o profissional responsável por criar conteúdo para empresas, para negócios. Então, quando você cria conteúdos que aumentam as vendas de um negócio, consequentemente você consegue cobrar mais. Você se torna um profissional mais valorizado e consegue ganhar muito mais. Por isso que a gente também colocou nesse combo o CSE, que é o conteúdo sem esforço, onde a gente vai te mostrar como criar conteúdo estratégico, seja para empresas, para negócios, infoprodutores, para quem for o seu cliente e até para você mesmo, se você quiser. Além disso, existem outros bônus que vão acelerar todo esse processo. Como eu já falei em alguns outros vídeos, a inteligência artificial está aí justamente para facilitar o nosso trabalho. E um dos bônus é justamente isso, justamente te mostrando como usar a inteligência artificial para conseguir aumentar a tua produtividade. Além disso, tem uma aula completa te mostrando como se proteger de forma jurídica na prestação de serviço. E além desses 2 treinamentos, ainda tem de bônus um módulo inteiro te mostrando como se organizar dentro do Notion, como organizar a sua prestação de serviço e até mesmo o seu dia a dia, as tarefas diárias para você. Além disso, também tem um outro módulo completo te ensinando o básico da gestão de tráfego, justamente porque você pode oferecer esse serviço a mais e cobrar a mais justamente pela gestão de tráfego. E além disso, como desenvolver o Instagram, tanto para lojista, quanto para autônomo, quanto para infoprodutor. Basicamente, tudo que você precisa saber
para prestar esse serviço com excelência e não correr risco de passar nenhum perrengue ou cometer algum erro ou levar algum golpe durante esse processo. Mas só esse mês a gente tá com esse combo e todos esses bônus com mais de 70% de desconto. E se você quiser adquirir ele nessa oferta especial de Dia dos Namorados, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas mesmo que você não tenha condições de adquirir o treinamento agora, continue me acompanhando aqui porque eu tenho certeza que os conteúdos eles vão te ajudar. Ganhar R$ 2.500 como social media para realizar os seus sonhos, alcançar o que você quer, trabalhar de casa, pagar o seu casamento, ter a liberdade financeira que você sempre sonhou, é possível. É totalmente possível, mas não vai cair do céu. E se você aplicar o que eu falei aqui com consistência, vai começar a fechar contratos mais rápido do que você imagina. Eu espero que esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma forma a esclarecer justamente o que o social media precisa fazer para ganhar pelo menos R$ 2.500 por mês com a internet. E se você decidir entrar para o VSM, seja muito bem-vindo. Então, um beijo e até o próximo vídeo.